Eu vou falar aqui sobre o BFF, mas não é o Best Friend Forever, apesar de que, na minha opinião, mas é o Back-end for Front-end. Diego, eu só vou te pedir para te ocultar a barrinha ali embaixo. Saiu agora? Ah, essa daqui. É, esse aí. Aí, Beleza. foi. Certo. Então, vamos lá. Toda aplicação, ela tem o seu back-end e ela tem o seu front-end. O back-end, basicamente, é toda a regra de negócio, o que salva no banco de dados, e o front-end é o que o usuário final vê, que é a parte da tela. No front-end, a gente tem os clients, que são diversas formas de você acessar o sistema. Por exemplo, pelo celular, o computador, tablet, televisão, tudo são clients diferentes. E hoje em dia, com o passar do tempo, cada vez mais esses clients têm uma necessidade diferente do que vai ser mostrado na tela, ou até mesmo de processamento. Uma TV não processa igual um computador, um celular, também tem uma quantidade, um nível de processamento inferior. Então, como a gente vai atender todos esses clientes? Até então, não existia uma solução que resolvesse todo esse problema. E aí veio o BFF. O que é o BFF? Ele é um padrão de desenvolvimento. Ah, Diego, ele é um design pattern? Não. Ele é mais considerado como um padrão de arquitetura. Ele vai ter ali, ele é esse padrão de arquitetura. Ele é um serviço intermediário, ele vai fazer uma conexão entre o back-end e o front-end. E ele é fortemente associado à experiência do usuário, ou seja, o BFF ele está totalmente preocupado com o seu front-end. Ele deixa o back-end fazendo a regra de negócio e ele atua com o front-end para entregar exatamente o que ele quer. Para te dar um exemplo melhor, é tipo num restaurante. Imagina que você tem duas mesas, e essas mesas podem ter até algumas pessoas ali. Tem o garçom e tem o cozinheiro. O cozinheiro é como se fosse o back-end, ele faz a comida. O garçom, que seria o BFF, ele vai pegar aquelas comidas e entregar na mesa certa. E, às vezes, uma mesa tem mais de uma tela, algum sistema tem mais de uma tela. Então, para cada cliente, a gente entrega o prato correto. Então, basicamente, é essa a função do BFF. Aqui, eu coloquei... Eu não sei se dá para ver meu mouse. Dá para ver meu mouse também? Sim. Sim. Tá. Aqui ele funciona, o BFF eu coloquei aqui, para você ver, tem esse grupo de dados do back-end e o grupo de códigos, né? E o grupo de códigos do front-end. Ele vem na intersecção dos dois. O BFF, ele não aplica regra de negócio e ele não aplica regra de UI. Ele aplica só regra de integração. Fazendo isso, o back-end fica totalmente livre para pensar só em regra de negócio, sem se preocupar com o que o front-end vai precisar, e o front-end fica totalmente despreocupado para evitar que faça algum tipo de validação, de validação até faz o front-end, mas algum tipo de processamento desnecessário, e isso dá um ganho de performance para o front-end e para o back-end, porque elimina essa preocupação. Isso também faz o desenvolvimento ser mais fluido. Aqui é um exemplo da SoundCloud que eu peguei, que foi onde começou a se falar do BFF, lá por volta de 2015. Eles tinham 3 clientes aqui, 4 clientes aqui, e todos consumiam de uma única API, de um único back-end. Só que nos celulares, você precisa preocupar com algumas coisas, do tipo, você tem que preocupar com a quantidade de 3G que você vai consumir do cara, porque você não pode acabar com os dados, então você tem que evitar requisições. Igual eu falei, às vezes processamento de dados você não pode fazer ali, porque se você pensar em inclusão, gente que tem um celular que não tem um grande processamento, ele sentiria dificuldade no seu aplicativo. Já o web, no computador, as preocupações são outras. Ele está preocupado com o ranqueamento do seu site nas pesquisas, né, que é o SEO. Ele está preocupado talvez um pouco mais com, hoje em dia, com server-side handler, tá? Ele tem outras preocupações diferentes do celular.
Então, quando surgiu isso, esse foi o gargalo que eles tiveram. Tudo buscava em um único lugar. As pessoas que trabalhavam aqui nessa API sentiam uma enorme dificuldade de progredir, de escalar o sistema, porque você tinha que pensar para todo mundo. E a primeira solução que eles encontraram foi essa. Eles separaram, criaram um serviço de BFF aqui, e agora os celulares, os mobiles, eles buscavam direto no BFF. O BFF vinha na API, fazia as requisições para as rotas que precisavam, montava, fazia algum tipo de processamento e devolvia. O web, no começo, continuou assim, buscando tudo aqui. Então, a API ainda estava um pouco focada na regra de negócio, mas ainda pensava um pouquinho aqui no web. Já aqui, o BFF já estava totalmente desacoplado e eles poderiam continuar pensando aqui direto no web, e o BFF trataria de arrumar para os serviços celulares. Mas a evolução lá se deu nessa seguinte forma. O BFF passou a consumir outros microserviços, ele parou de procurar aqui na API, porque eles também passaram por um processo de migração para microserviços. E no web, eles colocaram essa API aqui, esse BFF, por um motivo no começo. Era mais para encapsular as rotas também, porque vamos supor que no seu computador, quando você vai acessar a tela de home, ele precisa dos seus dados, no caso, dados de usuário, e às vezes outros dados, sei lá, se você está acessando um sistema de banco, você precisa dos dados da sua conta bancária, ou talvez alguns dados do banco mesmo. Então, você teria que fazer duas requisições para conseguir montar os dados da tela. Esse BFF veio para solucionar isso e também para encapsular, para que você não conseguisse ver diretamente as rotas que estavam sendo acessadas. Você passaria aqui pelo BFF e ele organizaria isso para você. Aí, vendo assim, talvez vocês perguntem, tá, mas qual a diferença do BFF para um API Gateway? Então, o BFF, ele tem o foco 100% no front-end. A API Gateway, ela se preocupa muito mais em gerenciar rotas. Então, aqui, quando você põe o BFF, você está preocupado com a entrega que você vai dar para o seu front-end, para o seu cliente final aqui. Então, essa é uma diferença que tem. Aí, agora eu vou falar um pouco da minha experiência com o BFF dentro do Joby. O Joby é um sistema da South, interno nosso, é o projeto onde eu trabalho hoje. Ele é um sistema que começou para ser um sistema de recrutamento, de contratação de profissionais, e ele começou a se escalar. Hoje a gente tem também o onboard, para já fazer o onboard do profissional, e agora também a gente já tem estamos finalizando a parte de gestão de colaboradores, ou seja, depois de contratado. A gente está fazendo hoje no Joby o processo completo. Você seleciona as pessoas, eles passam pela etapa, depois ele recebe o link do onboard, se for contratado, vê os dados, confere tudo certinho e depois ele vai para o outro sistema de gestão de colaboradores, que aí a empresa vai conseguir ver todos os colaboradores contratados. E eu nunca tinha mexido com BFF, tem sido uma experiência para mim maravilhosa. Eu tenho isso, não sei, me trouxe muito perto do time. Eu acho que ele tem se tornado hoje o best friend forever no Joby, porque a gente está conseguindo fazer uma boa integração entre as equipes. Agora eu vou explicar um pouco aqui como era no início do Joby. É igual eu falei, antigamente ele foi pensado para um front-end, que seria só a parte de contratação de clientes, e ele buscava na API, uma API monolítica aqui. Quando surgiu a necessidade do onboard, ficou 2 front-ends, e consultando o mesmo monolítico. Isso começou a já dar algumas divergências, porque aí começava, quem vai fazer essa parte? Não é regra de negócio e não é responsabilidade do front-end. E aí começou a meio que ficar nesse limbo e a gente decidiu implementar o BFF aqui. Aí, com o BFF, a estrutura hoje do Joby, ela está mais ou menos assim. Nós temos 5 clients, 5 front-ends para atender no BFF, que é o que a gente chama de ATS, que é a parte de contratação, que é o onboard, o gestão de colaboradores, a gente tem um site e o plugin também.
E aí cada front-end, ele tem o seu BFF exclusivo. E esse BFF, ele vai, se precisar, ir no microserviço, vai no monolítico, que se precisar, e ele monta todas as requisições. Então, o front-end, ele sempre vai fazer uma requisição. E o BFF, ele vai organizar esses dados e entregar da forma certinha para o BFF. Qual vantagem também tem nisso? A gente teve 2 situações que eu passei recentemente. No site, a gente precisou mudar um retorno, que antes a gente mandava só o nome da empresa. Aí, a partir de agora, a gente começou a mandar o nome e a razão social, se eu não me engano. Então, o front-end não precisou se preocupar com nada, o back-end não precisou se preocupar com nada. O que a gente fez? Veio no BFF e concatenou essa informação. Outra situação que a gente passou também, que graças ao BFF não foi tão dolorosa, foi o nosso onboard. Criamos o onboard, front-end, back-end, BFF, estava tudo funcionando, mas o back-end sentiu uma necessidade, por uma regra de negócio, sentiu uma necessidade de refatorar, de mudar aquele serviço que a gente buscava. Quando eles mudaram, o front-end não quebrou em nada. O front-end seguiu a vida normal. O que a gente fez? O BFF, como a gente já tinha o contrato, falando assim, o front-end precisa dessas informações. Essa tela, eu quero esses dados, esses dados. Então, como já tinha esse contrato, o BFF só organizou as chamadas, onde ele estava buscando os dados, e retornou para o front-end sem nenhuma alteração. E é nesse momento que eu falo para você que eu sinto que o BFF cada vez vira mais o best friend forever ali no Joby, porque acabou com esses problemas de é culpa de quem? Mas se mexer no back-end vai quebrar todo mundo. Então hoje não tem mais essa preocupação e qualquer alteração, se for lógica, se for um processamento assim, é feito no BFF, ou se o back-end sentir a necessidade de mudar, se quiser quebrar mais o monolítico em microserviço, isso não vai impactar nada o front-end. Então, a minha experiência é que o BFF ele pode sim ser chamado de best friend forever. E cadê meu mouse? Eita. E é isso, pessoal. Muito obrigado que está nas redes sociais. Qualquer dúvida também, estamos aí.